Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Betel, adoração e santidade. Repita comigo: a grande armadilha satânica. Novamente, a grande armadilha satânica. Vamos orar antes disto? Recline agora tua cabeça e oremos. Pai de misericórdia, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, clamamos agora para que o teu Espírito nos conduza em toda a verdade a respeito, Senhor, deste assunto tão importante, Pai, em que muitos estão caindo nas armadilhas preparadas pelo inimigo. Clamamos agora que tu venhas abençoar cada vida, repreender, Senhor, todo espírito das trevas e traga, Senhor, luz e verdade a cada um, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 18, 19 e 20. Vamos ler? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Para dar início a esse tema, a grande armadilha satânica, há 100 anos atrás, aproximadamente, inventaram uma armadilha chamada ratoeira, que é um método muito simples de prender roedores por meio de um atrativo, como, por exemplo, um pedaço de queijo parmesão. Que delícia, né? O funcionamento é extremamente simples. Quando o rato morde o atrativo, automaticamente um gancho com uma mola se fecha a uma velocidade de aproximadamente 100 km por hora. Idêntico a isto que o adversário diabo se utiliza de uma armadilha semelhante a esta, uma armadilha muito engenhosa, uma ratoeira espiritual para nos prender. Ela se chama orgulho e tem a capacidade de prender-nos e ficarmos totalmente paralisados. Então vamos ao ponto 1. Como é que funciona esta grande armadilha satânica? Tudo tem um início com um pequeno desentendimento entre duas pessoas. A seguir, aliado à falta de compaixão ao próximo, acende-se então um barril de pólvora, ou seja, a partir de uma ofensa, em sequência, as justificativas de ambos os lados, cada um procura se justificar, teremos em pouco tempo, como resultado final, um verdadeiro desentendimento. Ora, sabemos que diante de nosso Pai eterno, Yahvé, todo homem é indesculpável perante ele, não é mesmo? Veja, por exemplo, o que ele diz lá em Lucas 16, verso 15. Lucas 16, verso 15. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Bem, irmãos, a armadilha, como que essa armadilha é acionada? É muito simples. A armadilha é acionada quando há tentativa frustrada de defesa, a justificativa elaborada, a autocomiseração, que invariavelmente termina em calúnia, difamação, que irá gerar no interior do coração do adorador a amargura, a ira, o ressentimento, a revolta e, consequentemente, o aprisionamento pelos atormentadores. Veja bem, Jesus faz uma citação de uma parábola, lá em Mateus capítulo 18, que ilustra perfeitamente
o que nós queremos aqui transmitir como verdades eternas. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, e vamos ler para melhor entendimento a partir do versículo 23, ok? Todos acharam? Então vamos lá. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou para ele que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sacudi-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E o verso 35, Jesus conclui: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amados, queridos de Yahvé, quero falar francamente, claramente a ti. A armadilha diabólica, satânica, é acionada na atitude da postura de orgulho, em responder à ofensa denegrindo o outro, entendeu? Ora, se nós pagamos o mal com o mal, é evidente que não fomos forjados suficientemente na têmpera purificadora do Espírito, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Observe o que o autor de Hebreus capítulo 12, ele descreve. Hebreus capítulo 12 e o versículo número 15 diz: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Aí você vai perguntar: mas como? Vamos ao ponto 2, você vai compreender. Ponto 2, caindo na armadilha. Caindo na armadilha. Bem, a grande pergunta aqui é: como é que eu posso cair nesta armadilha? Nós vamos dizer aqui: o revide, o troco difamatório, tem sido a resposta automática do homem natural, daquele que não teve uma experiência com Jesus, diante de uma ofensa proferida. Nós procuramos revidar, não é isto? Mas o problema é o seguinte: isto acontece quando foi dada a oportunidade, foi dada uma brecha para que o diabo atue em nossas vidas, para prender a pessoa, o adorador, na armadilha acionada pelo orgulho ou vaidade pessoal. Você está me entendendo? A gravidade do pecado contra Yahvé, ela está no fato de nos considerarmos superiores ao ofensor, pois diante do Pai somos, na verdade, perdidos pecadores.
Pense comigo aqui. A atitude de revide a ofensa não está demonstrando que a ressurreição da nossa velha natureza decaída, se deixarmos de lado a paciência e partirmos para a agressão verbal ou a retaliação, o revide, não estamos revivendo a nossa velha natureza carnal? Não é verdade o que está acontecendo? Observe bem o que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler verso 25 e 26. Olha somente o que diz. Deve corrigir com mansidão. Observe aqui, eu gostaria de frisar que nós devemos corrigir com mansidão os que se lhe opõem, as pessoas que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nosso adversário, Satanás, ele é muito astuto. Quando ele encontra lugar, uma brecha, uma ocasião, em algum lugar em nosso coração, nas nossas emoções, ele consegue provocar muitas feridas na alma. Ele vai provocar, por exemplo, a amargura, o ressentimento, a ira, a cólera, provocados, claro, pela armadilha da falta de liberação do perdão ao ofensor. É sinal que eu não estou blindado para a ofensa, para a difamação. Observe bem o que Jesus declara em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia. Mateus 15, verso 19. Vamos ler? Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as falsas testemunhas e as calúnias. Amados, a armadilha que provoca dores intensas na alma é quando alguém do nosso rol de amizades, irmão da igreja, ou mesmo algum parente, nos atinge com uma calúnia grosseira ou difamação. A nossa atitude inevitável, por que não dizer orgulhosa, é passar impiedosamente por cima do ofensor como um trator, difamando impiedosamente. No entanto, observe bem o que o salmista diz, Salmo 55. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 55, versos 12, 13 e 14. Já achou? Vamos ler? Se um amigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que triste, mas esta é uma das piores ofensas que podem acontecer conosco, não é verdade? Mas vamos adiante. Vamos ao ponto 3. Repita comigo. A armadilha gera enfermidades. Vamos repetir? Esta armadilha gera enfermidades. Amado, você já observou quantas enfermidades são produzidas pela falta de perdão? Quantas pessoas são acometidas por doenças de pele, alergias, dores de cabeça, dores no estômago, chegando até ao câncer, por permitir que em seu interior seja alimentada a amargura, a dor e o ressentimento? Já prestou atenção para o fato de que a amargura e as suas irmãs atingem a saúde nos 3 âmbitos do ser humano: no físico,
no emocional e no espiritual, é somente observar. Fique irado e depois vai orar. Como é difícil a oração, não é verdade? Não caia, amado, na armadilha do diabo. Não tente retribuir o mal com o mal, porém se coloque como um instrumento poderoso nas mãos do Todo-Poderoso. Promova o shalom, a paz provinda de Yahvé. Permita que você seja inundado por estas águas cristalinas. Amém? Veja bem, medite comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, verso 38, 39 e 40. Mateus 5, 38, 39 e 40. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Ofender o próximo é errado, não é verdade? Pois é evidente que jamais um erro irá justificar outro erro, não é? Então não temos o direito de tripudiar com o próximo, amado, somente porque ele errou. Ele errou. Não quer dizer que você também deva errar e cair na armadilha do diabo. Nossa atitude de réplica à difamação proferida normalmente não leva a nada. Você já observou? Pois devemos demonstrar que somos diferentes. Temos que ter uma atitude diferente dos demais. É o que o apóstolo Pedro, ele diz. Lembra-se de Pedro? Tinha essas dificuldades, mas conseguiu vencê-las. 1 Pedro capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 3 e o verso 9. Olha só o que o homem que cortou uma espada à orelha do mal, olha o que ele diz. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Que coisa linda! Oh, glória ao Senhor! Vamos à frente? Ponto 4. Repita comigo. Jesus nunca ficou preso nesse tipo de armadilha. Vamos repetir? Jesus nunca ficou preso nesse tipo de armadilha. Bem, vamos lá, o mestre dos mestres, Jesus Cristo, ele já havia alertado sobre isso lá em Lucas, capítulo 17. Você quer abrir comigo? Então vamos lá. Lucas, capítulo 17. Está abrindo aí? Capítulo 17, versos 1, 2 e 3. Vamos ler? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho, amarrada no pescoço, do que levar um desses pequenos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Oh, que ensinamento maravilhoso, irmãos! Inclusive nos alerta, declara que a lei do amor e do perdão deve ser incondicional. Oh. Portanto, diante da ofensa, querido, da calúnia proferida, a atitude correta é corrigir o ofensor, o caluniador, com extremado amor, estar sempre disposto, estar sempre aberto para oferecer-lhe o perdão incondicional. O coração de Deus também não nos tem perdoado as nossas muitas ofensas. Por que, meu filho, não podemos fazer o mesmo? Você gostaria de ler aqui a continuação? Veja Lucas capítulo 17, voltemos lá, verso 3 e 4. Olha só o que diz. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Que ensino maravilhoso, irmãos. O Senhor está nos conduzindo esta noite. Nosso exemplo maior é o Senhor Jesus. É claro. Por acaso Ele permitiu que alguma vez o ressentimento, o ódio, a amargura ou qualquer outro sentimento perverso entrasse no coração dele enquanto ele esteve nesta terra? Eu vou te responder com clareza: absolutamente não. Jesus foi levado até a cruz do Calvário injustamente, não é? Seu julgamento foi uma farsa, os acusadores, você já conhece tudo isso daí. Ele passou por tortura, espancamento, por xingamentos, foram tantas as coisas, não é verdade? As ofensas, as cusparadas, ele teve que carregar sua cruz, pregaram-lhe cravo em suas mãos, pés, coroas de espinhos, você sabe tudo isso. Por acaso foi registrado nos evangelhos, algum deles, alguma testemunha, que ele teceu algum comentário depreciativo, imprecatório, quer dizer, ele amaldiçoou alguma coisa ou alguém, algum dos seus algozes? Jamais, mas ao contrário, ele oferece perdão. Ele intercedeu fervorosamente pelos algozes, por todos que estavam à sua volta. Tanto é que em Lucas 23:34 diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem. Além do mais, você já observou que ninguém, nem mesmo seus discípulos que o abandonou, chegou a lhe pedir perdão, ou mesmo desculpas. Mas, entretanto, Jesus, desde sempre, ele estava pronto a perdoar incondicionalmente até aqueles que viviam ministerialmente ao seu lado. Bem, amados, vamos à conclusão deste assunto tão importante. Olha, talvez você diga: cara de barba, eu não acredito nisso. Mas eu gostaria de que você pudesse ouvir a palavra de Deus nesse instante, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, segunda carta aos Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Já abriu? Olha só o que diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão pecando é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uau! Então, eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Você tem por acaso caído nessa grande armadilha de Satanás? Você tem entregue seus pensamentos como ferramenta do adversário? Será, amado de Yahvé? Eu gostaria que você examinasse o seu coração. Será que nele você tem guardado algum ressentimento, amargura, ira contra alguém que lhe depreciou, que ofendeu ou difamou? Você observou como Jesus agia? Então, monte um escudo de proteção que envolva a sua alma. Esteja pronto a oferecer o perdão incondicional. Tome uma atitude hoje. Libere o perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois a promessa retumbante aos que têm o coração totalmente limpo é uma coisa linda. Há uma promessa nas Escrituras, uma promessa eterna, que aqueles que não caírem nesta grande armadilha satânica da retaliação contra a ofensa irão gloriosamente contemplar a face do Senhor em seu santo monte. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Em Mateus capítulo 5, verso 8, diz assim, Mateus 5, verso 8: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Amado, ainda eu gostaria de ler contigo Tiago capítulo 1, a partir do verso 23. Melhor ainda, a partir do verso 22 e seguintes. Acompanhe comigo aqui. Tiago 1, 22 e seguintes.
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Oh, glória a Deus! Uma grande armadilha satânica. Amém? Vamos orar nesse instante, com o coração terno e humilhado diante do Senhor. Vamos nos arrepender. Pai de misericórdias, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso exemplo, nosso modelo de homem perfeito, Senhor, nosso irmão mais velho, que nos ensinou muitas coisas, Pai. Ele também nos ensinou o fato de perdoarmos. Mas, Senhor, nesta oportunidade, Tu nos chama a atenção, nos ensina, Senhor, que nós devemos tomar muito cuidado com esta grande armadilha satânica de nos orgulharmos e querermos, Senhor, nos defender diante da ofensa, diante, Senhor, daquele que nos acusa. Senhor, Tu és aquele que nos justifica, Tu és o nosso Senhor, Tu és, Senhor, o nosso advogado. Então ensina-nos a nos colocar na brecha, Senhor. Ensina, Senhor, a cada um dos Teus servos a não caírem nesta grande armadilha satânica da falta de perdão, da defesa e da retaliação. Ajuda-nos, Senhor. Tu és o nosso escudo, a nossa vida. Por isso entregamos, Senhor, todas as coisas naquele que julga retamente. Para sempre seja louvado o Teu nome, aquele que é merecedor de levantar as mãos e de prestarmos glórias para sempre.